Dentro da subordem Nematocera, existem algumas famílias e algumas ainda mais importantes do que as outras. E uma família muito importante é a família Psychodidae, cujo possuem como representantes os flebotomíneos, né, que são aí mosquitos de importância na medicina humana e animal, por serem transmissores de doenças graves ao homem e também, como eu disse, ao animal. Bom, esses flebotomíneos, eles são vulgarmente conhecidos como mosquito palha, birigui. Por quê? Porque são extremamente pequenos, delicados, sem brilho, né? Inclusive, muitas vezes, eles passam desapercebidos, ou seja, você nem observa porque são extremamente pequenos. Possuem antenas longas, com muitos segmentos, asas de forma lanceoladas. Esse é um aspecto interessante, que, inclusive, o fato dessas asas terem esse formato lanceolado e serem extremamente grandes quando comparado ao tamanho do inseto, do díptero, eles não conseguem voar longas distâncias. Então, esses dípteros, né, os flebotomíneos, eles fazem pequenos voos curtos e descem ao solo, né, porque um dos motivos é o fato da asa ser muito grande. Elas são também revestidas por cerdas e cerdas longas. São transmissores, como eu disse, da leishmaniose, que é uma zoonose, uma doença gravíssima, tanto para humanos como também para os animais. E possuem aí 2 gêneros importantes que transmitem a doença, que é o gênero Lutzomia, que é um vetor importantíssimo, transmissor da leishmaniose nas Américas, e o Phlebotomus, que é vetor da doença, não na América, agora sim na África, Europa e Ásia. Em relação aí, né, a esses mosquitos, as fêmeas, né, normalmente, elas vão ser fecundadas antes de iniciar a alimentação, ou não. Então, elas podem, obrigatoriamente, alguns insetos, alguns mosquitos, eles precisam ingerir o sangue primeiro para conseguir iniciar a vida reprodutiva, outros não. Eles podem reproduzir antes mesmo de se alimentar de sangue. Mas, para fazer a ovoposição, para conseguir colocar os ovos, é necessário que ele já tenha iniciado a alimentação à base de sangue, né? Ou seja, do seu hospedeiro. E vão colocar de 40 a 70 ovos por vez. As larvas se alimentam de matéria orgânica, isso aqui também é extremamente importante. Por muitos anos, por longo tempo, não se entendia o ciclo da doença, da leishmaniose, porque não sabia onde que esses mosquitos se multiplicavam. Porque, normalmente, mosquitos, né, ou seja, artrópodes aí da subordem Nematocera, a grande maioria multiplica em ambiente aquático. Então, como não sabia o criadouro, não sabia como controlar a doença. E hoje sabe-se que este grupo aqui multiplica principalmente em matéria orgânica em decomposição. O ciclo vai durar 2 a 3 meses, mas isso é muito relativo. Quando eu penso aí em artrópodes de uma forma geral, a durabilidade do ciclo, o tempo, né, estimado, depende de fatores como, por exemplo, temperatura e umidade. Então, a gente tem uma ideia, mas isso vai variar muito de região para região. São mosquitos de atividade crepuscular noturna. Isso também é importante. O que quer dizer crepuscular noturna? Quer dizer que estes mosquitos, eles começam a se alimentar aí por volta de 5 horas da tarde. Então, é o momento que eles saem, que eles são mais sedentos, que eles saem realmente à busca do seu hospedeiro. Passado em algumas horas, a grande maioria já vai ter, né, alimentado, ingerido a quantidade de sangue necessária, então eles tendem a picar menos. Então, eu sabendo dos hábitos desse mosquito e de outros mosquitos, eu uso isso como medida de controle. Então, quando a gente pensa em controle de leishmaniose em cão, uma das premissas é, por exemplo, que você evite sair em áreas abertas, em áreas silvestres, porque esse mosquito é muito de área silvestre. Então, você evite sair com o seu cão nesse horário, de 5 horas da tarde, finalzinho de tarde, até umas 8 horas da noite.
A duração, como eu disse, depende, né, das condições do ambiente, e o controle está relacionado à epidemiologia, então eu preciso saber aonde que a doença acontece e preciso saber também os hábitos desse vetor para que eu consiga controlá-lo e, consequentemente, diminuir o número de doenças em uma determinada população. Então, para quem não conhece, esse é o mosquitinho palha, aqui uma foto. Repare que ele faz jus ao nome, mosquito palha, né? A coloração ela é acastanhada, a coloração palha, mas que após a ingestão de sangue ele modifica de cor. Então, utilizar a coloração não pode ser a única forma para a identificação do mosquito, porque à medida que ele se alimenta e também à medida que este sangue ele é digerido, o mosquito vai alterando sua coloração. Importante mostrar que são as asas lanceoladas, extremamente grandes quando comparada aí ao tamanho, né, do mosquito. As patas bem longas, né, e os olhos bem desenvolvidos, ocupando aí praticamente toda a cabeça aí do inseto. Então, recapitulando aqui, quais são as principais características morfológicas para que a gente consiga ver na lâmina, né? Avaliá-las na lâmina. Então, são pequenos, 4 a 5 milímetros, como eu disse, são dos principais, é um grupo de mosquitos assim, extremamente pequeno, os menores que existem. Os olhos compostos ocupam grande parte da cabeça, não possuem ocelos. As antenas são bem desenvolvidas, longas. O tórax com uma densa pilosidade, então o corpo dele, principalmente a região torácica, é cheio de pelos. As asas com formato lanceolar, cerdas longas por todo o corpo e o abdômen com 10 segmentos, sendo que do 8º segmento em diante, eles já são modificados em estruturas para colocação de ovos, por exemplo, ou seja, relacionados à reprodução do mosquito. Então, vamos pegar agora uma lâmina, levar no microscópio para a gente poder ver todas essas características. Então, ó, aqui eu tenho, né, um exemplar do Lutzomia, uma lâmina pré-fixada, mas conseguimos observar aqui a região da cabeça, já com os olhos, né, um pouco menos destacados devido ao processo de preparação da lâmina, mas aqui eu tenho a presença dos olhos, bem pequena a cabeça, né, quando comparada aí ao tamanho dos olhos, a proporção da cabeça com o olho. As patas extremamente desenvolvidas, cheia de pelos, né, na verdade o nome correto aqui são cerdas ao longo das patas. O tórax, né, aqui uma asa vestigial. E os segmentos, né? Então, esses segmentos aí, no caso do Lutzomia, o corpo possui mais ou menos 10 segmentos. Porém, os segmentos terminais, eles são modificados para reprodução. Vamos focar agora nesses segmentos terminais. Então, como eu disse, né? Aqui os segmentos terminais são relacionados para a cópula e para a oviposição. E outra característica interessante aqui é as asas, né, em formato lanceolar, que, como eu disse, essas asas dificultam voos a longa distância. Então, é um mosquitinho que voa baixo e por curtas distâncias, devido ao peso, né, dessa estrutura aqui. Agora, vamos focar na região dos olhos, para ver se a gente consegue ver o tamanho dos olhos, né, deste mosquito em relação à cabeça. Então, é um dos mosquitos que possuem os olhos maiores, bem desenvolvidos, ocupando praticamente aí toda a cabeça do mesmo. E aqui nós temos a inserção das antenas. Então, o Lutzomia ele caracteriza por ter também antenas longas e bem desenvolvidas. Temos aqui pedaços das antenas, normalmente é um par de antena. Agora, para ver mais detalhado, vamos voltar nas asas, para vocês verem as estruturas, né, que compõem as asas deste mosquito. Então, aqui as asas, né, focando exclusivamente nas mesmas, formato lanceolar. O importante aqui é mostrar a presença das nervuras. Essas nervuras elas são importantes porque elas dão sustentação ao formato dessas asas e também nos ajudam na identificação. Opa!
calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.